Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Luan e nós estamos estudando as lições do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando os livros dos profetas menores do Antigo Testamento. Nós já estudamos o livro do profeta Oséias, estudamos o livro do profeta Joel, estudamos o livro do profeta Amós, estudamos o livro do profeta Obadias, estudamos o livro do profeta Jonas, estudamos o livro do profeta Miqueias, estudamos o livro do profeta Naum, estudamos o livro do profeta Abacuque, estudamos o livro do profeta Sofonias e nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do profeta Ageu a partir desta semana. Nós estamos nos preparando para a lição de número 11, o trimestre já está acabando, que tem por título Ageu, um chamado para despertar da inércia. Aleluias! Queridos, a leitura complementar sugere a leitura dos versículos 1 a 9 do capítulo 2 do livro do profeta Ageu para o dia de hoje. Nós vamos ler esses 9 versículos em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Porque acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito. O meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar daria paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Queridos, nós vimos no devocional anterior um breve contexto histórico, né? O objetivo foi situar os irmãos, né? No ambiente que levou Deus usar o profeta Ageu para trazer essa mensagem. Então nós vimos que Deus, após o seu povo cumprir 70 anos de exílio na Babilônia, Deus levanta, ele move pela sua mão, pelo seu espírito, faz com que um novo império surja para derrubar os caldeus e permitir o retorno do seu povo a Jerusalém. E ele não só permitiu, como proveu para que aquele povo tivesse condições de reconstruir a casa do Senhor, o santo templo do Senhor. Nós vimos que a casa do Senhor, e é interessante o título que o próprio Deus dá ao templo, como a sua casa, né? Ele queria que o povo reconstruísse a casa dele. Era o símbolo da comunhão de Deus com o seu povo. Se Deus tem um povo, e importa que o seu povo o adore, Deus estabeleceu um local para esta adoração, que era o templo do Senhor. Então era necessário que o templo fosse reconstruído para que o povo restaurasse a sua comunhão com Deus. Então perceba que a reconstrução do templo era um símbolo da restauração da comunhão do povo com o seu Deus, que havia sido distanciada durante o período que o povo estava em Babilônia.
Então nós vimos que Deus vai levantar Zorobabel, que era descendente, né, da linhagem de Davi, para que esse reino pudesse se estender até o Messias, que seria o reino eterno. Jesus Cristo veio para perpetuar o reino de Deus na terra, como ele havia prometido ao seu servo Davi. E também Josué, que era sacerdote. Então esses dois líderes, um governador e um sacerdote, vão ter que liderar a reconstrução desse templo. Nós vimos que com um ano eles levantaram o altar e construíram a fundação do templo. Mas a oposição fez com que eles parassem aquela obra. No texto que nós lemos, nesse cenário, Deus vai usar o profeta Ageu para motivar o povo a retomar a construção. 15 anos depois, a obra vai ser retomada. Quando o povo olhava para o templo destruído, os irmãos precisam entender que nós lemos, né, no segundo livro dos Reis, no capítulo 25, que a casa daqueles que tinham dinheiro, que tinham recurso, foram queimadas. E também as casas daqueles que eram menos abastados também foram destruídas. Os muros foram derrubados, né, e o templo foi queimado. Então, os irmãos precisam visualizar a imagem dessa cidade destruída. Então, quem olhou para o templo de Salomão, esplendoroso, né, contemplou a beleza daquele templo, ao olhar para um templo destruído e não ver recursos necessários para a reconstrução daquele templo da maneira que era o templo de Salomão, se entristecia e estava desacreditado. Então, no texto que nós lemos, nós vemos o profeta Ageu motivando Zorobabel, motivando Josué e motivando todo o povo a crer que a glória do Senhor retornaria a ser manifesta naquele lugar. Então perceba, queridos, que aqui nós estamos diante de um texto que nos faz lembrar do texto que nós lemos no capítulo 3 do livro do profeta Sofonias, que foi a lição anterior. Que Deus usou o profeta para dizer aos remanescentes, antes que eles fossem levados ao exílio, que eles não precisavam temer, que o Espírito de Deus estaria naquele dia, na restauração, no meio do seu povo. Então agora o profeta Ageu vai dar cumprimento a essa promessa, dizendo ao povo, ei, sejam fortes, sejam corajosos, porque o Espírito de Deus está no meio de vocês. Aleluia. Querido, diante da obra que o Senhor mandou você fazer, talvez as circunstâncias sejam tão desfavoráveis que te façam desacreditar que aquilo que o Senhor te prometeu vai de fato se cumprir. Mas nesse devocional, o Espírito Santo de Deus me inspira para te dizer, seja forte, tenha coragem, o Espírito de Deus está no meio desta obra e Ele vai fazer com que tudo que Ele te prometeu seja cumprido em nome de Jesus. Aí, é interessante essas duas palavras no verso 4 que nós lemos. Ele diz, seja forte, mas também ele diz, trabalhe. É necessário fazer a obra de Deus com força, com vigor, crendo no Senhor, mas também trabalhando. Não está dando certo, faz de novo, irmão. Deu errado, faz de novo. Está cansado, faz assim mesmo. Encontra ânimo para fazer a obra do Senhor. Ah, mas é muito difícil, eu não tenho coragem. Ei, querido, a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é a palavra que o profeta Ageu profetizou ao povo diante daquela obra. Não tenham medo. Deus vai dar vitória ao seu povo em nome de Jesus. Interessante que no verso 7, ele vai dizer que Deus fará tremer as nações. A melhor maneira de a gente compreender isso aqui é que Deus vai prover a forma necessária para que o povo tenha condições de construir e adorar o Senhor da maneira que Ele quer que o povo adore. E aí ele vai trazer um texto muito conhecido da igreja que diz, né, a glória deste novo templo será maior que a do primeiro templo. É interessante que a glória de Deus, ela havia se manifestado, primeiramente, no deserto. Antes de Deus instituir o tabernáculo, Deus ele manifestou a glória dele no Sinai, de maneira que todos viram
o monte fumegante. Era a glória de Deus manifesta no meio do povo. Depois, a glória de Deus vai se manifestar no tabernáculo, né? Quando a nuvem descia sobre o tabernáculo, a glória de Deus se manifestava. Moisés entrava no tabernáculo e todo o povo via a glória de Deus. Depois, a glória de Deus vai se manifestar no templo de Salomão, porque quando inaugura o templo, a palavra de Deus diz que a glória de Deus se manifestou naquele templo como densas nuvens, né? E agora Deus faz uma promessa, que a glória dele também se manifestaria de maneira ainda maior. Queridos, nós precisamos entender isso aqui. De maneira ainda maior do que foi manifesta no templo de Salomão. Os estudiosos vão nos dar uma instrução de que essa profecia de Ageu, ela, assim como dos profetas que nós temos estudado, extrapola o seu tempo. Então, de fato, em primeira instância, Deus estava dizendo que ele manifestaria a sua glória naquele tempo, né? E se nós entendermos que essa mensagem do profeta Ageu extrapola o seu tempo, ela vai apontar diretamente para o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja. Eu quero ler com os irmãos o livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no verso 24, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então percebam, na necessidade que o povo estava passando, Deus estava dizendo que ele é o Deus que ia suprir aquelas necessidades. E que ele é o Deus que manifestaria a sua glória naquele templo. Mas percebe, irmãos, que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Olha o que diz o texto. No livro primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, diz assim, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ainda o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, no verso 48, diz assim: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Então, querido, a glória a qual o profeta Ageu profetizava não era somente o templo que aquele povo estava construindo, mas era a manifestação da glória de Deus, através do derramamento do Espírito Santo na minha e na sua vida, estabelecendo uma igreja poderosa para glorificar o seu nome. A Ele a glória, a Ele o louvor, porque é devido para todo sempre. Amém. Querido, Deus te chamou para manifestar a glória dele na sua vida, para que o nome dele fosse conhecido até os confins da terra, para que todas as nações glorifiquem a ele, porque ele é digno de toda a glória e de todo louvor. Querido, que esta palavra traga alegria ao seu dia, que esta palavra traga vida ao seu dia, fortaleça a tua fé em Cristo Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um devocional orientado pela leitura complementar e com mais instrução para que nós possamos aprender ainda mais sobre essa linda e importante mensagem do livro do profeta Ageu. Que Deus continue te dando uma terça-feira de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.